Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma animada cavaqueira, desta feita não com um, mas com dois. Estimados amigos, companheiros, amigos, palhaços, dois rapazes que eu convidei para ter esta conversa para poder explorar um bocadinho o que é isto de fazer uma carreira numa empresa e não como empreendedor ou como empresário, como a sua própria empresa, mas o que é isto de fazer a carreira numa empresa. E, portanto, vamos falar aqui um bocadinho sobre essas técnicas, esses skills, essas ferramentas que são necessárias para isso. Basicamente, estes são dois dos meus melhores amigos. Não que isso diga muito sobre eles, porque eu não tenho muitos amigos, para começar, e, portanto, era difícil eles serem piores amigos. Mas, independentemente disso, são dois dos meus melhores amigos, que eu já tenho o prazer de conhecer há vários anos. No caso do Ricardo Santos, desde os nossos tempos de faculdade, e no caso do Nuno pouco depois, que eu também saí da faculdade tarde, e, portanto, é sempre pouco depois. Qualquer coisa que eu faça é sempre pouco depois da faculdade. E quer o Ricardo, quer o Nuno desenvolveram nas suas carreiras profissionais a trabalhar por conta de outrem, ou seja, a não fazer nenhum. O que eles fazem é esquivarem-se ao trabalho. Isto é gente que não, isto é malta fixe, e que eu gostava, eu quando falei com eles disse-lhes, eu quero falar convosco porque são pessoas que conseguiram ter uma carreira em grandes empresas, no caso deles trabalham em grandes empresas, e são malta porreira. Porque nós temos, e por nós estou aqui a fazer uma mega generalização, mas há muita gente que tem a ideia de que para se conseguir ascender na carreira empresarial, trabalhando por conta de outrem, tem que ser um bocado um crápula e fazer, andar a falar nas costas dos outros e lamber as botas ao chefe e dizer, não, as ideias do Soutor são as melhores ideias. O Soutor é que é um Soutor. Sim, senhor, o Soutor. E estas duas pessoas eu conheço e sei que eles não fazem isso. Pelo contrário. São pessoas com um espírito crítico, são pessoas que são tipos porreiros e, portanto, a minha ideia aqui é nós termos aqui a oportunidade de falarmos um pouco sobre o que é isto de trabalhar por conta de outrem, quais são os desafios, quais são as dificuldades, um bocadinho da história de cada um. E, portanto, antes de mais, Ricardo e Nuno, muito boa noite, bem-vindos ao À Conversa Com. Olá. Saúdem o nosso público e depois de saudarem o nosso público, eu gostava de perguntar, basicamente dar-vos aqui 2 ou 3 minutos para cada um de vocês conte um bocadinho como é que foi o vosso ingresso no mercado de trabalho e muito de uma forma assim rápida só, como é que começou esta coisa, como é que foram trabalhar, etc, etc. E eu depois vou direcionando aqui mais perguntas, mas para já começamos se calhar por ordem alfabética pelo Ricardo, que é uma ordem alfabética ao contrário. Começamos aqui pelo Ricardo Santos, para que ele nos conte um bocadinho de qual é que foi o percurso desta questão do trabalho. Damos aqui uma resenha relativamente rápida da tua história. Sim, apelando ao meu poder de síntese, que é muito alto, é muito bom o meu poder de síntese, sempre variado. Eu trabalho na NORS desde sempre, e a NORS aqui não é a nós, é o grupo que nasce do mundo da Volvo e de Auto Sueco e, portanto, indústria automóvel. Sim, todos os meus melhores amigos, só para esclarecer o público, todos os meus melhores amigos têm que trabalhar em empresas cujo nome seja parecido com NORS, ou nós, ou nozes, também que têm um tipo de trabalho nas nozes. Tem que ser, se não for confuso, não dá. Já isto não é para não baralhar. É certo. Podes continuar. E já estou lá há 16 anos, o meu percurso profissional foi todo nesta organização. Comecei num projeto que pretendia e acabou por conseguir com sucesso implementar um centro de serviços partilhados para servir as empresas do grupo. E depois de passar alguns anos, 3 anos, a apoiar a migração de novas empresas e
de certa forma, a solidificar os processos que tinham sido desenhados, acabei por assumir uma das áreas operacionais, que é a área ligada com clientes, gestão de crédito, cobranças e registro de recebimento, portanto, a parte financeira e administrativa da relação com o cliente. E assim estive durante 10 anos, até há relativamente pouco tempo, e neste momento encontro-me a gerir a área de transformação digital dos serviços partilhados. É um momento da vida do grupo em que estamos com alguns projetos de alteração até do próprio sistema financeiro e operacional das empresas, com novas versões do SAP, e não só essa alteração, mas outras também no âmbito tecnológico, que precisam de ter aqui uma presença constante no mercado, perceber que opções é que existem e de que forma é que elas podem servir melhor os interesses das várias áreas operacionais e no final do dia os interesses relacionados com os serviços que nós estamos a prestar às empresas do grupo. De uma forma resumida, é isto. E depois de percebermos que o Ricardo trabalha nessa excitante área do controle de faturas, clientes e agora transformação digital, vamos para a área aborrecida do Nuno, onde é sempre tudo igual, que é a área das vendas. Nuno, fala-nos um bocadinho. Olá. Qual é a tua experiência? Olá, antes de mais, obrigado pelo convite e abraço e beijo, que eu já vi que tens aqui uma legião de fãs, de meninas que te dizem boa noite, o que é bom. Olha, agradecendo... Estás a esticar, é só o que eu agradecendo, como é lógico, o convite. Bem, olha, eu sou uma pessoa vinda de muito longe de Mangualde, que veio para a faculdade, cá para Lisboa, e ficou por cá. Comecei o meu percurso profissional ligado à área das telecomunicações, no grupo PT. Depois ingressei, estive no Departamento de Recursos Humanos, estive a fazer entrevistas, a admitir e a despedir pessoal na altura, é verdade. Depois ingressei na área das vendas e aí tive responsabilidade de gestão de equipas de vendedores porta a porta, o door-to-door tradicional. Já fiz um pouco de tudo nessa área. Hoje estou numa área um pouco mais transversal. Já não tenho só a gestão, como também tenho todo o planeamento estratégico, tenho a comunicação, tenho tudo o que seja marketing, tenho também o planeamento, controle e auditoria. Portanto, basicamente sou aquele que diz gasta dinheiro, mas atenção que não podes gastar tanto dinheiro. Portanto, sou a mesma pessoa que tem que jogar em dois patamares, o que torna todos os dias uma enorme animosidade. Tenho a vantagem de ter conhecido pessoas ao longo do meu percurso fantásticas, líderes fantásticos, que me souberam guiar. Eu soube-me guiar e, curiosamente ou não, vindo de Mangualde, tenho feito um percurso engraçado e hoje tenho a responsabilidade da área, não sei porquê, mas de transformação de todo o canal, da área toda em si, e já estamos numa evolução digital bastante elevada. Aliás, a prova foi este confinamento da qual fomos obrigados, da qual nós tivemos um distanciamento claro face à concorrência e conseguimos ganhar aí alguns pontos. Boa, muito bem. Então, percebemos que ambos já passaram por diversas funções dentro das organizações onde trabalharam e que foram, segundo me parece, acumulando cada vez mais funções. Ou seja, no fundo, vocês foram-vos dando mais trabalho. E a minha pergunta é, porquê é que vocês querem isso? Me parece que a coisa lógica a fazer seria vocês quererem menos trabalho, mas daquilo que eu tenho ideia até de falar convosco, não é isso que se passa. É que vocês têm sempre mais trabalho. E quando estudava na Faculdade de Economia, aliás, quando eu frequentava a Faculdade de Economia,
de vez em quando também estudava, e falava-se muito do princípio de Peter, não é? Que para quem não está familiarizado com o princípio de Peter, é que as empresas basicamente promovem alguém que é competente numa determinada função, e ao ser competente ele é promovido para uma hierarquia superior, e se for competente aí é promovido para outra hierarquia e assim sucessivamente, até que chega a um ponto em que não é competente a fazer aquilo e portanto fica lá, não é? Certo. Ora, o princípio de Peter, aquilo que diz é que se fizermos isso sempre, temos numa organização cheia de pessoas incompetentes nas mais diversas hierarquias, porque foram pessoas que foram sendo promovidas até se tornarem competentes. A minha pergunta é se vocês já são incompetentes ou se ainda não, se ainda assim vão ser promovidos nesta função até se... Qual é que tem sido a vossa relação com esta coisa das promoções? Primeiro, foram coisas que vocês de facto queriam ou foram coisas que vos caíram um bocadinho no colo? Ou seja, isto foi um objetivo procurado, vocês tinham este objetivo de ir crescendo na hierarquia da organização ou não, ou é uma coisa que vos caiu um bocado logo? E se queriam crescer na hierarquia da organização, porquê? Porque parece-me que vão ter mais trabalho ao crescerem. Ricardo, começamos por ti, se calhar. Ora bem, alguns dos passos que eu fui dando na organização aconteceram no momento em que eu estava mais em efeito do que em causa. E surgiram por convite e não por uma capacidade minha de ver um determinado caminho e perceber que lá eu podia fazer algo de muito diferente, embora faça uma introspecção constante para perceber onde é que as minhas características podem ser mais úteis, mas felizmente eu encontrei pessoas que também tiveram essa capacidade e com quem falava muito abertamente e ainda hoje sobre tudo o que diz respeito à vida da organização e conseguiram perceber onde é que eu podia acrescentar mais valor e foram-me desafiando para essas responsabilidades. O querer ter mais responsabilidade está sempre associado de alguma forma àquilo que é algum entendimento do que é o sucesso na nossa vida, não é? De nós querermos fazer coisas diferentes e melhores e colocarmos a nossa aprendizagem em prática e ter também algum reconhecimento, significância, e é um pouco por aí. Eu acho que aquilo que de certa forma motiva as pessoas que estão dentro de uma organização que é de outrem, não é? Que é detida por outras pessoas, a evoluir, é o mesmo driver que leva aquele que é o empreendedor a dar passos na sua vida, é encontrar novos caminhos e desafiar-se, só que é feito com o dinheiro dos outros, basicamente é isso. É um pouco por aí. Como é que é, Nuno? E tu? Olha, eu tive um misto. Primeiro, eu entrei num programa de estágio na altura, portanto, tive primeiro a curiosidade, depois acredito que foram as minhas valências humanas que me levaram a... era um miúdo, entre aspas, era um miúdo porreiro, era um miúdo que ouvia as pessoas e eu estava numa área de recursos humanos, portanto, fui um bocadinho de encontro àquilo que não era habitual. Eu lembro-me que uma das questões que havia na altura no grupo PT era... estavam para começar a fazer enormes despedimentos e eu disse, olha, por que não ir falar com as pessoas? E as pessoas, isso aí elas vêm cá, vamos falar com elas, vamos conhecê-las, vamos lhes perguntar o que é que elas gostam, o que é que elas nos gostam, o que é que as faz, o que é que as motiva, N coisas, e eles acharam isso estranho. Olha, Ricardo, eu não me leves a mal, mas eu gostava, deixa-me continuar a ver as vossas caras, que eu gosto. Calma, vês aquilo que eu te disser que é para tu ver. Eu lido mal com a minha imagem. Olha, só por causa disso, pumba, pega lá. Olha, vai querer continuar a ver.
Ai, o que já fala, mas uma das coisas que eu acho que foi isso, e sem querer, isso foi bem visto lá dentro, e lembro-me que também estava a chegar a uma área, eu já tinha... eu entrei no mundo da Portugal Telecom quando a Portugal Telecom estava-se a transformar também, e tinha muitos colaboradores que não se adaptavam ao computador, ou seja, e eu era aquele que, está bem, eu fazia tudo. Portanto, tive essa oportunidade por ser aquela pessoa que me se predispôs a fazer. E isso, como é lógico, teve. Depois, a minha intenção, quando foi para a área das vendas, é claramente que queria fazer uma carreira. Porque vi os salários, percebi onde é que se ganhava um bocadinho, estou a brincar, e que queria acabar de pagar a minha casinha, estou a brincar, e queria, como era a brincar, mas de facto é nas vendas que se ganha mais dinheiro. Não, mas é verdade. E por curiosidade fui para lá, e como é lógico, fui ganhando currículo, era uma área que a própria Telecom não tinha muito explorada, portanto eu até tive a felicidade da empresa ter apostado em formação externa. Tu apareces não ligado à Portugal Telecom, ligada na altura à TV Cabo, mas ainda era a PT Multimédia, portanto ainda era a Portugal Telecom Multimédia, portanto ainda era a PT que te pagava, PT Pro, e da área onde eu entrei. Portanto, ou seja, foi um bocadinho por aí, e tive essa oportunidade de desenvolver as minhas competências através de formações que fui adquirindo. E depois fui-me especializando, confesso. Depois fui procurando muito, fui estudando muito nessas áreas, porque não era a minha área de base, não era a minha área logo de partida, e fui-me especializando aí. Depois percebi que tinha uma grande vantagem, porque ia lidar sempre com pessoas, e não era com máquinas, não era com papéis, não era era com números, mas acima de tudo era com pessoas, e isso ajudou-me bastante. Posteriormente, sim, a partir do momento que comecei a querer estabelecer carreira, a querer estabelecer esforço, sim, depois sim comecei a aprimorar muito os meus conhecimentos, muito mesmo, e tu és uma prova disso, de me teres dado formação em áreas que eu tinha dificuldade, que eu sentia que necessitava de evoluir, como também outro tipo de competências, pós-graduações, mais tarde o MBA vem por essa questão, o MBA vem claramente porque eu no universo nós já tinha um universo diferente, eu no universo nós já tinha 40 e poucos anos, já tinha miúdos a chegarem com mais competências literárias que eu, portanto eu disse, agora é a minha vez. E então foi por isso. E acredito que, pós isso, claro que sim, que surgiram oportunidades até mesmo dentro de nós, e agora o papel que eu estou a desempenhar na nós, que é muito estratégia, da qual, olha, tenho na minha equipa, felizmente, muitas pessoas novinhas que me ajudam a pensar diferente, a fazer diferente, o que é bom. Portanto, sim, a partir de um certo momento foi uma intenção minha fazer carreira e crescer. Eu pergunto-vos isto porque em muitas situações muitas pessoas descrevem o seu trajeto numa empresa como inevitável, ou seja, parece que não há outra hipótese que não ser promovido, ou seja, parece que a única hipótese para ter uma carreira, para ter sucesso, para eu sentir que estou a evoluir numa organização, é ser promovido. E, portanto, sim, eu até nem queria muito, não sei se gosto muito, acho que até nem gosto muito, mas se não fosse isso, que é que eu faria? Não fosse, qual é a outra opção? E eu acho que muitas vezes isso também é um gerador de insatisfação, às vezes, das pessoas com os seus trabalhos. Eu da minha experiência a lidar com empresas e não enquanto funcionário de empresa, que isso fui funcionário de muitas empresas, mas nunca foi para fazer carreira em nenhuma, só o Homes Place foi o sítio em que eu tive mais tempo, é que desenvolvi ali uma mini carreira. Mas conheço, vejo muita gente, então na área das vendas, não é? Muita gente que era vendedores espetaculares, ganhavam muito dinheiro, gostavam do que faziam, sentiam-se bem, sentiam-se felizes, foram promovidos a chefe de vendas e é horrível, não é? Testam liderar outras pessoas, testam desfiar, testam ter que mandar a gente embora, não fazem o que gostam, que é falar com as pessoas e estar com os clientes e vender coisas. E parece que existe aqui uma dualidade disto, e daí eu vos ter perguntado se isso era um percurso que vocês queriam ter.
Olha, Ricardo, não sei se me permites... Mais ou menos. Vá para mim. Olha, Ricardo, deixa-me... Olha, já que estás aqui... Já estás aí. Olha, deixa-me, porque isso também é uma das coisas que a minha área e que a minha equipa desenvolveu e da qual nós estamos a ter melhor uma satisfação, eu vou dizer melhor, mas não, é substancial, que é o quê? Isso que tu estás a dizer é muito importante, e nomeadamente até às vezes na área das vendas, ou mesmo o que quer que seja. Tu chegas a um certo ponto em que muitas vezes pessoas da tua própria equipa dizem que gostariam de crescer. E então, olha, uma das coisas que estipulámos foi, não existem planos de carreira. Carreira, eu sou de Mangualde, de carreira é o autocarro. Portanto, o plano de carreira é um caminho. Então começámos a fazer o plano de desenvolvimento e progressão profissional. Tu podes ser a mesma pessoa. Já me apetece esse programa só pelo nome. Obrigado. Só ouvir esse nome digo... Isso deve ser muito bom. Posso dar 2? Eu queria 2, faz favor. 2. Sim, fomos buscar ao estrangeiro. De fora, não foi de cá. De fora mesmo. E então, o plano de desenvolvimento e progressão é o quê, no fundo? Primeiro, plano de progressão é, assim, sem dúvida, quando tu tens competência fora do teu skill normal. Por exemplo, estamos na área das vendas. Ok, sim senhor, és um excelente vendedor, mas tens skill de lideranças, tens skills de... Ok, então olha, para progredir, primeiro vais aprender a fazer isso. E mesmo depois de aprenderes a fazer isso, vais ter um período em que continuas no nível abaixo, mas vais experimentar. E depois é que vamos avaliar tu a ti e nós a ti. E depois sim vamos perceber a ver se tu vais progredir ou não. Ok? Mas vais ter essa possibilidade também. E o plano de desenvolvimento é o quê? Olha, eu muitas vezes costumo dizer, o vendedor de hoje e o vendedor de amanhã, ele desenvolveu-se, não é? Ele tirou, tem mais formação, tem mais skills, tem o seu mindset, o que quer que seja, ele cresceu, ele evoluiu. Portanto, ele também pode ser reconhecido por isso. E reconhecer uma pessoa que desenvolve as suas competências também é reconhecimento e exatamente parecido a esse. Nós, para termos noção, nós temos um bocadinho a cultura do especialista, que metemos em inglês specialist, só para... O specialist pode ser especialista. Diz. O inglês é sempre muito mais sexy. Fica... Olha, tipo, é especialista. É que achas que eu me chamo coach e não carruagem? Claro. Não brincas. E o specialist é exatamente isso. Tu podes ser especialista na coisa que tu fazes e és mais reconhecido. E até podes ter as mesmas regalias que tem um líder. Por exemplo, podes ter também, olha, o líder tem um carro. O specialist com um nível elevado também pode ter um carro. A empresa também lhe pode dar isso. Ou seja, desde que ele aporte valor para isso. Estás a perceber? Ou seja, também desenvolvemos um bocadinho isso. Isso trouxe bastante satisfação. E fidelização de pessoas, o que é importante. Também vês isso na NORS, Ricardo, ou seja, também vês esse tipo de capacidade das pessoas poderem progredir sem ser a nível da hierarquia? Isso é só subir na hierarquia, basicamente, subir ou descer conforme encara a coisa. Assim, eu vejo essa possibilidade e vejo que é um trabalho em curso. Ou seja, é um progresso que já algumas pessoas dentro da organização começam a reconhecer que tem que ser feito. Há alguns programas de desenvolvimento de pessoas exatamente para ajudar a oferecer a cada um aquilo que melhor o vai servir para ele progredir, seja através de uma função de maior responsabilidade, seja para ele ter um maior conforto ou segurança ou reconhecimento naquilo que ele faz bem. Agora, há uma cultura que bebe um pouco daquilo que é a cultura portuguesa e que muito daquilo do peso da função pública provavelmente trouxe também às empresas privadas, não é? Que é aquela progressão automática na carreira, não é? Que tem que trazer alguma coisa diferente. E não tem necessariamente de trazer alguma coisa diferente. O que pode trazer é um nível de atualização para que aquilo que eu faço, que me dá prazer, eu possa fazer de uma forma melhor e diferente, não é? Parte do que motivou o grupo a avançar neste
neste processo de transformação tecnológica foi olhar para o mercado e perceber que aquilo que era a nossa zona de conforto podia daqui a 5 anos ou até menos não estar disponível. E portanto, era preciso mudar. Ora, dentro de cada função acontece o mesmo com as pessoas. E dentro dos serviços partilhados, que é o ambiente que eu conheço melhor, nós temos feito um esforço junto com os gestores de equipas, os coordenadores, aqueles que têm funções de liderança, para eles largarem um pouco essas ortodoxias de que o crescimento só pode ser feito através da promoção e realmente conhecer as pessoas e entender se para elas faz sentido. Por exemplo, nós há pouco tempo tivemos um programa de adoção da metodologia Agile para o desenvolvimento para os processos de melhoria contínua das equipas e o objetivo era que todas as pessoas pudessem ter voz naquilo que era a evolução da área e a resolução de problemas da área. E ao fim de 2 semanas nós percebemos que havia pessoas que não estavam interessadas em participar. Aquilo causava-lhes muito desconforto, porque realmente parte daquilo que é a diversidade eles encontram fora do ambiente de trabalho. Isso acontecia com as pessoas mais velhas, naturalmente, e havia algumas mais novas que também pensavam assim, que é, eu quero fazer isto durante estas horas e não me chateia muito com isto. E é preciso ter essas pessoas dentro das organizações. Tipo carregador de piano, não é? Como no futebol, não é? E perceber quem elas são e dar-lhes aquilo que em algum momento ela também quer, faz com que no final a organização tenha um valor superior. E isto é válido para nós, enquanto gestores numa empresa cujo capital é de outros, como é para um empreendedor que tem uma organização que começa a crescer e vai precisar de perfis muito diferentes, não é? Pessoas que vão estar com uma mente ou um princípio disruptivo e outras pessoas que vão garantir que o business as usual continua a funcionar. Agora, é um trabalho lento, principalmente nas organizações maiores, não é? Que tem que ter sempre mais formalismo e a cultura acaba por aculturar quem chega, muitas vezes, não é? Porque é forte. Para realmente mudar esse estigma ou essa ortodoxia é devagar e é preciso muita perseverança por parte da administração para conseguir que realmente as pessoas entendam que podem ser um bom especialista, ser reconhecido, não ter uma função de liderança e ainda assim ser uma pessoa muito importante para a organização. E é isso. Muito bem. Então, vamos passar vamos passar aqui para uma pergunta que temos do nosso bom amigo Facebook User, que é o Ricardo Praça. Eu já fui ver, era o Ricardo Praça, que nos faz esta seguinte pergunta. Aquela famosa frase de que ou trabalhamos para os nossos sonhos ou trabalhamos para os sonhos dos outros, se faz sentido para vocês e, independentemente se faz sentido ou não, o que é que fazem em função da vossa resposta? Ou seja, basicamente, aquilo que o Ricardo nos quer perguntar é exatamente o que está aqui escrito, porque se ele quisesse perguntar outra coisa, tinha escrito outra coisa e não esta. Parece. Portanto, deve ser isto. Exatamente. Acham que isto faz sentido para vocês ou não? Ou seja, aquela frase que basicamente diz: se eu não estou a trabalhar para os meus sonhos, quer dizer que estou a trabalhar para os sonhos dos outros. Ou seja, aqui, subentendido nesta frase, está subentendido que eu estou a desperdiçar o meu tempo a trabalhar para o sonho dos outros. O que vocês têm a dizer sobre isto? Vocês que desperdiçam o vosso tempo nos sonhos dos outros. Eu posso começar, já que trago a embalagem dos últimos minutos. Esta frase é quase indesmentível, não é? Porque nós temos sempre alguém que está a condicionar ou a influenciar o caminho que nós estamos a seguir. Nós podemos usar essa influência de forma consciente e procurar pessoas que nos influenciem para nos ajudar, como é o trabalho de um coach, por exemplo, não é? de encontrar o caminho que faz mais sentido para nós e para a prossecução dos nossos sonhos,
ou acabamos por estar a fazer parte de uma engrenagem que vai cumprir esse propósito para outra pessoa. O que pode acontecer muitas vezes é... Onde é que eu queria chegar? Que não é necessário que o facto de eu trabalhar numa empresa que pertence a outra pessoa que me impeça de estar em simultâneo a trabalhar para conquistar os meus sonhos, não é? E depois há casos, a cultura colaborativa que há hoje em dia e de organizações menos hierárquicas, ou pelo menos sem aquelas hierarquias funcionais tradicionais, é que em simultâneo eu posso estar a trabalhar para os meus sonhos e a trabalhar com outras pessoas e a contribuir para o delas, não é? E essa é a parte, é um dos desafios e por outro lado é um do suporte que este tipo de organizações dá às pessoas, que eu sinto, com outras que encontro que são empreendedores, que às vezes não têm este desafio e podem perder-se no caminho, não é? Que é o facto de eu nem sempre ser o decisor final, coloca-me também em perspectiva e permite-me fazer compromissos para aprender com os outros e contribuir para eles, não é? Sem ter necessariamente altruísmo, porque se me faz sentir bem é egoísta, não é altruísta, não é? Mas às vezes aquela ânsia de decidir sempre, não é? Tem que ser sempre eu a decidir o caminho. Se eu tiver consciência, se eu escolher bem as pessoas que me influenciam, às vezes eles vão permitir-me ver caminhos que eu não via de outra forma e que eu vou seguir se calhar direcionado e vou cumprir às vezes, sei lá, sonhos que eu nem imaginava que tinha, não é? Eu há 2 anos não imaginava que ia trabalhar numa área de transformação digital e se calhar era um sonho. Ok. Nuno, o que é que estás a dizer sobre? Olha, eu tenho aqui um misto de sentimentos. Concordo em parte e não concordo, ou melhor, precisamente digo concordo em parte é porque a outra parte não concordo, mas concordo em parte com ou trabalhamos para os nossos sonhos ou trabalhamos para os sonhos dos outros. Eu não concordo, a parte que eu não concordo é eu trabalhar para os sonhos dos outros. Eu não deixo de trabalhar para os meus sonhos só porque trabalho para outrem. Portanto, isso é para que fique claro. Até porque sinto-me realizado e os sonhos levam a isso, à sua realização. Portanto, tenho esse misto de sentimento ou de interpretação, se assim quisermos interpretar. No entanto, e indo bastante de encontro àquilo que o Ricardo estava a dizer, eu no meu dia-a-dia, eu quando acordo todos os dias, eu não acordo chateado para ir trabalhar. Eu não adormeço com o sentido de ia com graça, agora é que vai ser, agora só vou dormir daquilo que me vou acordar, vou ter que ir trabalhar. E às 2 da tarde estou a olhar para o relógio porque às 6 tenho que me ir embora. Era fixe que às 6 fosse embora, mas não. Mas, portanto, não. Se acordasses, vamos imaginar que, aliás, até pode ser uma pergunta para ambos os três. Se acordasses com essa sensação, porque eu sei que o Ricardo Santos também não acorda. Às vezes acorda, mas é mais porque ele é dorminhoco, não é? O acordar é que o chateia, não é o ir trabalhar. Não é o ir trabalhar. Não, é acordar. É só o acordar. Mas imaginem que tinham de facto essa cena de ei pai, é uma cena que eu não gosto e um trabalho que eu não gosto. Qual era o vosso ímpeto? Era procurar outro emprego por conta de outro, ou nesse caso imaginariam a hipótese de ter o vosso próprio negócio, de fazer a vossa própria empresa, de ter o vosso próprio, seja aquilo que for, de serem empreendedores, seja de que maneira for. Qual era o ímpeto e porquê? Olha, deixa-me ter aqui, eu já passei por isso. Portanto, aliás, na minha reinvenção pessoal, vamos chamar isso, mas eu já passei por várias vezes por isso, em que achava que já não estava a aportar, já não estava a crescer, já não estava a aportar valor a mim mesmo e a valor à empresa, e achava mesmo, ok, olha, é aquela coisa, já estou incompetente neste nível, não é? Portanto, e já não me sentia tão motivado vou chamar uma motivação,
apesar que a motivação é um bocado esquisito, mas não me sentia motivado e às vezes podia trazer isso, o empenho acrescido. E senti isso. Curiosamente ou não, tenho a felicidade de estar a trabalhar na empresa onde estou, em que, ou as pessoas com quem eu trabalho, porque a empresa é de pessoas, e que foram-me conhecendo e foram-me dando sempre desafios. E eu sou uma pessoa que se alimenta, os meus sonhos são os desafios, portanto, que se alimenta por isso. E então comecei outra vez a acordar bem disposto a isso. No entanto, sempre que se passou isso por mim, nunca me passou por ser empreendedor. Essencialmente por nome, empreendedor. Portanto, eu não gosto de dor, não gosto de empreender lá ninguém. Todos. Estou a brincar. A Mel Xavier sempre dentro do Nuno Jerónimo. E então, não tinha isso de intenção, e sempre que me coloquei no mercado, ou sempre que fui sempre de facto para ir à partida sempre que tive em processos de recrutamento externo, ou melhor, para sair da empresa, foi sempre empresas de outra. A única vez que eu pensei, olha, se calhar vou fazer alguma coisa para mim. Eu olhei para mim, vi as minhas competências, vi as minhas mais-valias e comparei-me com alguns empreendedores e percebi, eu não tenho estas competências, eu não tenho estas mais-valias, eu iria ser extremamente incompetente neste papel. Portanto, por isso é que eu valorizo, por exemplo, o Ricardo, porque estamos aqui a falar contigo, o teu papel, o facto, o que tu fazes para te reinventar, a forma como tens, a tua motivação, como é que fazes várias coisas que já me apercebo, e depois percebo, e eu faria isso? Será que eu teria? Claro que também é o medo, não é? Poderá ser o medo. Portanto, se calhar é um tema de conforto, não sei. Mas é um tema que eu sempre que me avaliei-me como uma pessoa que não iria triunfar ou não iria ter o sucesso que eu gosto de ter. Eu sou extremamente vaidoso e o sucesso para mim alimenta-me. O sucesso, o sonho, o reconhecimento. E acho que não iria ter isso. Sim, é uma acessão daquilo que eu te conheço. Essa é um pensamento e uma acessão, como é que se diz? Estúpida. Mas tirando isso, é porque, obviamente, na minha perspectiva, vou dar aqui só a minha perspectiva aqui a esta pergunta do Ricardo Praça, que é, eu não acho que por estarmos a trabalhar por conta de outrem, não estejamos a trabalhar para os nossos sonhos, tudo depende dos nossos sonhos. Claro que há aquela anedota não é? Do gajo que chega ao trabalho, o patrão chega ao trabalho com um Lamborghini novo, não é? E o empregado vê e diz-lhe assim, ei pá, que fixe, também gostava de ter um. E ele mas queres saber como é que eu fiz? Sim, e ele, pá, então olha, se trabalhares bem, se trabalhares afincadamente, se deres no duro, se cumprires todas as tuas metas, para o ano eu compro outro. Portanto, esta é uma anedota, até porque se de facto o sonho for ter um Lamborghini como o patrão, é estúpido estar a trabalhar para ele, porque dificilmente ele vai conseguir ter o mesmo Lamborghini, a não ser que a estrutura do negócio esteja montada para que muitas pessoas consigam ter Lamborghini. Mas se não for assim, claro que não faz sentido, mas o meu sonho pode ser não ter um Lamborghini, pode ser ter um Volkswagen pago pela empresa e que eu estou porreiro com isso, e só quero lá está, entrar às 9 e sair às 6 e não me chatear, coisa que no caso de um empreendedor não há bem um horário de saída, no sentido de que a empresa é ele e portanto é mais difícil ter aqui um horário de saída e ter aqui uma série de coisas. Eu posso não querer ter essas responsabilidades. Portanto, mas olha que não é porque és empreendedor ou que não és empreendedor que não tens essas responsabilidades, nem sequer teres isso, atenção. Muito pelo contrário. Certo, claro. Mas podes, quando és empreendedor, tens menos diferente. Sim, tens menos escolhas às vezes do que podes fazer. Enquanto tu és empregado, podes dizer assim, agora vou desligar, não é? E quando és empreendedor, às vezes não dá para desligar nessa perspectiva. Claro que depois depende do nosso nível de entrega, etc. Também depende do nosso nível de sonhos. Obviamente, há aqui uma questão que o Ricardo Praça depois sugere aqui, na sua forma de ver esta questão, que é se eu for o meu próprio dono, não é? Se eu for o meu próprio senhor, se eu for o meu próprio dono,
as minhas decisões é que influenciam mais diretamente o meu futuro, boas ou más, até para me influenciar para a queda mais rapidamente ou para o abismo, mas não estou sujeito a decisões de outros, que amanhã o Sr. Norris ou o Sr. Nós pode ser assim, isto aqui, olha, meus amigos, foi um prazer, muito obrigado, sim senhor, mas vou fazer a minha vida para o outro lado. E, portanto, pode, ou seja, as decisões dele podem influenciar as minhas. Aquilo que me perspectiva é, eu acho que nem todas as pessoas, primeiro, acho que obviamente todos queremos coisas diferentes e se gostássemos todos do amarelo, não é? É uma estupidez. Mas podemos ter todas as coisas diferentes. O que me parece a mim, tendo trabalhado em empresas e tendo a minha própria empresa agora, é que as competências que são necessárias para ter sucesso num lado ou no outro são, de certa forma, muito transponíveis, muito transmissíveis e muito equiparáveis. Claro que há umas num lado e outras no outro, mas são muito transponíveis. Ou seja, eu sinto que se fosse trabalhar agora por conta de outrem, provavelmente iria conseguir ter um nível de performance boa, porque tenho as competências que eu vim a trabalhar em mim, acho que me iriam ajudar quando trabalhar por conta de outrem, e vocês os dois ou qualquer outra das pessoas, das muitas pessoas de sucesso que eu conheço nas empresas que têm carreiras, que fazem bom trabalho, se tivessem a sua própria empresa, iriam ter também as características. Existe uma série de outras coisas com as quais temos que lidar, não? Mas isto é como tudo. Isto é como trabalhar numa empresa pequena ou trabalhar numa empresa multinacional, ou trabalhar numa empresa nacional, grande cá dentro ou grande no mundo, não é? Trabalhar na NOS ou trabalhar na Cisco, ou trabalhar, não é, na Coca-Cola, ou... Sim. São tudo Sabes coisas... Sabes que é uma... é algo que está estudado por pessoas que estudam a teoria das organizações, que à medida que uma organização cresce em dimensão, tem necessariamente que crescer também a nível de formalismo. Porque a interação entre as pessoas tem que ter regras mais claras para nós garantirmos, ou pelo menos aquilo que é o último decisor, o administrador, decidir que aquilo que é a sua ideia e a cultura do seu grupo de influência que continua a funcionar. E muitas empresas que nascem de um processo de empreendedorismo caem no momento em que têm que fazer esta transição, porque o papel do empreendedor muda. E eu conheço casos desses na minha família e de outros exemplos de pessoas conhecidas, onde realmente, enquanto eu tenho um negócio relativamente pequeno, o meu papel é e eu faço a gestão, é quase uma gestão visual, não é? E tenho uma certa ilusão de controlo porque eu estou lá e eu vejo as coisas a acontecer. Eu depois começo a ter que ter outros decisores dentro da minha organização. E o meu papel passa a ser muito mais de eu, com eles, encontrar aquilo que é o split de funções entre cada um, para que a organização continue a crescer e continue a evoluir. E eu não posso fazer o trabalho deles por eles, mais. E eu vou ter que fazer coisas diferentes. E aqui acontecem vários cenários, não é? Essas coisas diferentes já não alimentam o meu sonho, já não era aquilo que eu gostava de fazer. Ou eu, durante o percurso, não desenvolvi essas competências, o crescimento foi, de certa forma, por acidente e eu não estou a conseguir adaptar-me. E isto para chegar à questão de que há uma falsa sensação de segurança dos dois lados. E enquanto preparava esta conversa, estava a ver o que é que me levou a estar numa empresa e provavelmente não ser empreendedor, e quando eu pensei em mudar, sempre que pensava em mudar para algo criado por mim, de certa forma acovardava-me, não começava a dar os passos suficientes e, portanto, confirmava a minha crença de que não ia funcionar e que não ia dar certo. E percebi que eu, de facto, sou uma pessoa que valorizo muito a segurança. E o estar numa organização que tem processos, que tem formalização, que tem regras, não é? E que trabalha com regras, dá-me essa segurança. A estabilidade da organização dá-me segurança. Mas, por outro lado, se amanhã a administração da NORS entender que o contexto já não é benéfico para um centro de serviços partilhados,
apesar de eu continuar a acreditar que provavelmente eu continuaria a ter um espaço na organização e as minhas competências podiam ficar ao serviço de outro tipo de caminho, podia não acontecer, porque há outras pessoas válidas e a externalização de um serviço faz com que não haja lugar para todos. E, portanto, de certa forma, esta minha rede de segurança caía, não é? Da mesma forma que, às vezes, quando eu controlo totalmente o meu destino, e se eu não preparo outras pessoas para fazer esse caminho comigo, não é? Se eu tenho uma fragilidade qualquer, porque inchou-me o pé porque tenho ácido úrico, ou parti uma perna, ou fiquei doente, ou apanhei um vírus qualquer, eu passo a não ter esse suporte, não é? Ou seja, não tenho pessoas à minha volta que consigam ajudar-me a continuar. E por isso há riscos dos dois lados. Aquilo que eu acredito é que para um empreendedor há mais riscos no início e quando chega a um determinado patamar tem uma rede de contactos e de interessados naquilo que é o seu trabalho, que faz com que o seu sucesso não dependa de um grupo reduzido de pessoas. No caso de uma empresa, no início é mais confortável, não é? Porque não há tantos desafios. No final, podemos chegar a um ponto em que, de facto, o nosso sucesso pode depender de um grupo restrito de pessoas. E claramente, mudar de uma empresa para outra a partir de uma determinada idade para ter as mesmas condições financeiras ou ter o mesmo nível de desafio não acontece de forma imediata, não é? Tem aqui algum esforço e, em alguns casos, não é possível, não é? Há uma coisa que eu gostei que falaste aí, que está implícita aqui também na resposta do Nuno, que é esta questão da segurança e principalmente da ilusão da segurança e da ilusão do controle. Sim. No sentido, há um filme com o Tom Cruise e a Nicole Kidman chamado Dias de Tempestade, em que, a certa altura, a Nicole Kidman diz ao Tom Cruise: essa cena do controle é estúpido, ninguém controla nada. Ninguém controla nada porque, aliás, se há uma coisa que a pandemia do Covid-19 nos mostrou, foi que ninguém controla nada. Porque por muito bom que seja o teu plano, por muita organização, por muito formalismo que exista na organização, ou por muito ágil que seja a organização, aconteceu uma cena que parou. Ponto. Não estava nos planos de ninguém, nunca tinha acontecido antes, se Deus quiser, nem volta a acontecer nas nossas vidas mais. Se a malta tiver aprendido alguma coisinha, mas nunca se sabe, portanto, ou seja, independentemente daquilo que está aqui, esta cena do controlo é sempre uma completa ilusão, como aliás também nos relembra, sempre que há um atentado terrorista em algum lado, nos relembra de facto eu posso ir a passear na rua e levar com um carro-bomba, ou estar numa discoteca e entrar lá um gajo armado, ou mesmo que não seja isso, aquele gajo que fazia exercício físico, comia umas saladas e caiu com um ataque de coração fulminante. Não é? Portanto, ninguém controla porra nenhuma. No fundo, eu acho que, para mim, obviamente, a decisão não é tanto sobre o controlo, pode ser uma decisão sobre a segurança imediata que me dá uma e outra, essa sim, acho que há mais conforto e mais segurança imediata ou não. Mas, no fundo, tenho que perceber se o tipo de desafios é o tipo de desafios que me entusiasma ou não. Porque há, de facto, certos desafios que nós só vamos encontrar em organizações multinacionais. E há outros desafios que só vamos encontrar em organizações familiares. E há outros desafios que só vamos encontrar, e por isso é que também há muitas pessoas que ficam quase viciadas em startups, não é? Viciadas em começar uma empresa e depois vendê-la quando aquilo chega a determinado patamar. Porque há uma série de desafios que só acontecem naquele momento da startup. E, portanto, mais do que encontrar aqui o formato, não é? É encontrar qual é aqui o tipo de desafio que mais me entusiasma e que eu quero estar envolvido. Porque se eu encontrar esse tipo de desafio, provavelmente o sucesso depois vem a seguir e a segurança vem a seguir. Até porque eu sou um firme crente que, obviamente, os fatores idade, educação, mercado, país, influenciam toda a nossa capacidade de sermos colocados numa ou noutra empresa. Mas continuo, mesmo assim, a ser um firme crente que o tipo que seja excelente a fazer, daqueles tipos de excelente para extraordinário a fazer a sua função, vai ter um lugar onde jogar, não é?
Se houvesse uma equipa de futebol no mundo, jogava lá o Cristiano Ronaldo e o Messi do outro lado. E à frente, uma arega. Ou não. Ou seja, se nós formos extraordinários, vamos sempre encontrar lugar. Claro que eu também tenho uma crença pessoal que para conseguir ser extraordinário em qualquer coisa, eu tenho que ser apaixonado por o tipo de desafios que ser extraordinário naquela coisa produzem. Porque se eu não for apaixonado por isso, não vou empenhar-me, descobrir, ser criativo, envolver-me da maneira que tenho que o fazer para conseguir chegar até ao ponto para depois conseguir, depois encontrar trabalho em qualquer lado, ou seja, alguma coisa. Outra coisa que eu acho que é interessante aqui nós trazermos e que acho que também aqui o Covid-19 nos pode chamar a atenção e que isto pode ser conseguido de diversas formas, mas é algo que devemos ter atenção, que é como é que nós, de facto, estamos a depositar a segurança do nosso rendimento ou de que formas é que nós estamos a criar as seguranças no nosso rendimento? Porque ser empreendedor dá uma sensação de controle que é eu domino para onde é que isto vai, mas dependendo da dimensão da empresa isto também pode acabar no instante. Não é? Eu não tenho garantia de salário ao final do mês, até porque sou eu que pago e eu pagava sempre, mas pode não haver lá dinheiro para eu pagar o salário ao final do mês. Portanto, no caso de estarmos numa empresa grande, também não há essa garantia, apesar de, obviamente, é diferente estar na NOS, ou na NORS, ou no Manel Joaquim Limitada, não é? Porque são estruturas que, para ser abaladas, necessitam de coisas diferentes, mas também são abaladas, e grandes empresas também caem, e as coisas também deixam de acontecer. A questão é, como é que eu olho para a minha vida e se o nível de desafio é aquele que eu quero, e aquele que eu estou a sentir, e aquele que eu quero estar envolvido, para me tornar, de facto, excelente, extraordinário, e como é que eu estou a conseguir garantir esta segurança de rendimentos, que depois pode ser garantida por muitas coisas. Posso, de facto, ter um part-time, posso ter mais um trabalho, posso empreender um negócio, não é? Faço uns macramés e uns origamis e vendo na internet, faço uns vídeos de YouTube a falar sobre a vizinha do terceiro esquerdo. Qualquer coisa. Eu posso fazer aqui uma série de coisas para aumentar os meus rendimentos, as minhas fontes de rendimento e com isso ter mais, mas mais do que tudo aqui para a decisão das nossas vidas. Eu acho que quando nós estamos a trabalhar por conta de outrem, continuamos a ter muitas decisões de vida, sendo a primeira se quer continuar lá ou não. E a segunda é se eu estou a ter o nível de paixão que tenho que ter para conseguir ser extraordinário ao ponto que tenho que conseguir ser extraordinário. Ias dizer alguma coisa, Nuno? Infelizmente, se não for interessante... Não, tu completaste, mas o que eu ia dizer era que, porque não terminei há bocadinho o do tema dos sonhos, mas ia dizer uma coisa tão simples quanto esta, que era, eu acredito que os sonhos podem ser alimentados por aquilo que nos apaixonam, que nos trazem um motivo e a realização pessoal. E eu, tanto a nível de empreendedorismo, como trabalhando numa empresa como a minha não é minha, mas gostaria, uma empresa como a nós, tu tens essa possibilidade também. E já agora, aqui, ajudando-te um bocadinho, eu tenho uma ambição. Eu gostaria muito de ter uma carreira também internacional. Nos 40, e costuma-se dizer, dos 40 até aos 50, vai chegar ao teu apogeu, depois é sempre a cair. É tudo a cair. É o cabelo, as linhas todas a cair. Portanto, e uma das coisas que é verdade. Ou não. E então, um desafio que tinha, para mim, era... Ia fazer muitas piadas agora e não vou fazer nenhuma. Isto, olha. Olha, boas, inapropriadas, mas boas. Okay. Mas elas, e como é lógico, tu podes perguntar, Nuno, mas olha, estás na NOS, a internacionalização da NOS não é assim tão grande, e onde existe é Angola e Moçambique, e será que tu veste aí, olha, sempre que procurei algo por fora foi sempre com essa perspectiva de ir de encontro a esse meu sonho também, que é, eu não deixo de ter sonhos só porque não tenho só porque trabalho por outrem, e sempre que procurei, sempre que estou à procura, ou sempre que tenho essa ambição, é ter uma carreira que tenha essa possibilidade, ter uma carreira internacional. Se me perguntares porquê, qual é que é o motivo, não sei, mas gostaria de experimentar.
Mas não sei qual é o motivo. Não sei se é para ver a vizinha do terceiro esquerdo. Eu gostaria de saber, porque eu já te conheço há muito tempo. Tu falas sempre nessa vizinha. Eu já vi vários lives e tu falas nessa vizinha. Eu tenho curiosidade de conhecer essa vizinha e tenho a certeza que vou ter a oportunidade de saber quem é. Olha, e eu também não conheço, mas aliás, eu já tive empregos em que nem havia terceiro nem esquerdo. E ninguém não tem de condomínio, portanto. Exatamente. Aliás. Olha, aqui em jeito de terminar, muitas vezes se une aqui a progressão na carreira às lambebotices e às traiçonices e essas, a ter que fazer cenas que podem ir contra os valores de algumas pessoas. E eu conheço-vos, portanto, sei que isso não aconteceu, e portanto a minha pergunta é, se foi sorte só, ou seja, por acaso havia um gajo para promover, o gajo que eles iam promover estava doente e portanto foram vocês, ou como é que vocês viram isso? É só mito, ou vocês nas vossas organizações, não falando em nomes, mas podem falar porque eles não estão aqui no grupo, portanto também não vou ver. É agora o momento não é, de desmascararem as espulhas. Isso acontece mesmo? Há mesmo essa cena? É mesmo uma cena? Há mesmo uma cultura nas organizações que vocês conhecem de premiar os lambotas, os yes mans? Ou, de facto, nas empresas há mesmo uma cultura diferente de premiar a criatividade, a opinião crítica, a opinião construtiva, as iniciativas? Como é que é a vossa experiência? Há as duas. As duas coisas acontecem. Porque há dois tipos de líderes, e provavelmente, principalmente nas organizações grandes, há os dois, de certeza, eles coexistem, não é? Há aquele que quer rodear-se de pessoas que vão garantir que a sua ideia, né, a sua estratégia vai seguir em frente, acham que isso faz sentido, que vai ter o melhor resultado, e aqueles que gostam de ser desafiados e gostam de ter pessoas que tragam sentido crítico e pensamento estratégico. Eu quando entrei na Norse tive sorte, e isso acabou por condicionar o facto de eu ter gostado da cultura da organização e das pessoas que me rodeavam, de estar com algumas pessoas, e as duas que estavam mais próximas em particular, que tinham duas características muito especiais. A primeira é de gostarem de partilhar informação, para que as outras pessoas pudessem ter conhecimento do contexto onde viviam, e depois de receber feedback, mesmo que contrariassem aquilo que era a crença dessas pessoas. E por isso, quando surgiu a minha oportunidade, surgiu exatamente porque eu tinha levantado muitas questões e tinha feito muitas críticas sobre a forma como uma determinada área estava organizada e como ela podia crescer. Há outros casos que também já assisti, que era a pessoa que mais suportava o líder, que acabou por ter a sua oportunidade, porque o líder, por algum motivo, não desenvolveu a competência de conseguir lidar com o contraditório. Portanto, quem lida pior com o contraditório vai juntar-se, vai rodear-se de pessoas que aceitem e suportem, não é? E que façam, e que deem aquela confirmação de externa, e os outros vão rodear-se de outro tipo de pessoas. E acontece os dois casos. Acontece mais vezes daquilo que eu assisti, e há um esforço grande da organização por fazer isso, de ter ideias acima da política, não é? Ou seja, estando consciente que existe política em toda a atuação empresarial e na nossa vida, não é? Nós fazemos isso desde crianças, de conseguir criar um ambiente e um contexto onde as melhores ideias possam vingar
e não a influência política de alguns decisores. Mas claro que continua a acontecer e há casos desses. Nuno. Sim. Olha, é igual, portanto, existe sempre um misto. Eu acredito e quero acreditar, e pelo menos isso enche-me o ego, fui sempre escolhido, não porque era a única opção, mas sim pela minha competência e acredito nisso. Também acredito que, felizmente, a maior parte das pessoas que eu conheço e que na empresa foram evoluindo no seu desenvolvimento e na sua progressão, foram crescendo por mérito. E tenho vários exemplos disso. Como também existem várias pessoas que desenvolveram-se até um patamar e depois não se desenvolvem, e tu particularmente conheces alguma, que ficaram nesse patamar, porque depois já não conseguem ir muito mais além, não porque não sejam boas no seu patamar em si, mas sim porque não criaram os skills suficientes para conseguir crescer. E a empresa, independentemente disso, também soube medir e mediar isso. Como também existem alguns em que tu dizes, mas espera aí, como é que ele aqui apareceu? E curiosamente, olhem, eu vou-vos dizer, até porque não estão cá, eu quando estava na empresa anterior, na Portugal Telecom, cada administrador tinha sempre uma pessoa que lhe contava as histórias todas que havia na empresa. E curiosamente, essa pessoa era o Chilo, ok. Mas era neutral, não? Eu não sabia que havia essa função, portanto, ora bem, então, era do género. Eu lembro de um colega, eu não vou dizer o nome porque ele é Francisco, e então uma das coisas que eu dizia, vamos lá, qual é que é o papel dele? Ele anda sempre para a frente e não, ele reporta olha às 11, ele reporta ao administrador A, e eu, então a função dele é reportar, é isso? É reportar-lhe mesmo. O que ele faz na realidade? Eu lembro-me que mais tarde tive o prazer de privar com o Francisco, aliás, com essa pessoa num Web Summit, no primeiro que houve cá, encontrei e disse olha lá, tu ainda andas para cima e para baixo no edifício. E ele disse, não, porque entretanto o administrador em questão foi um dos que foi despedido e foi afastado do grupo PT. E eu disse, tu e agora estás aonde? Ele explicou-me para onde é que estava, está noutra empresa. Curiosamente, esse administrador foi para lá e eu disse, tio, o que é que tu hoje continuas a fazer? Eu ainda hoje, tu és um bocadinho mais velho que eu ainda hoje pergunto a mim mesmo, mas tu só subias e descias a escada, qual é que era o teu papel? E ele disse, não, o meu papel era ser consultor do administrador. Então o papel de consultoria do administrador era fazer isto. Isto permitiu-me fazer o quê? Aquilo que eu tive o quê? Oportunidades de ocupar cargos sempre que existiam algumas divergências com administradores. Na Portugal Telecom isso era o prato do dia, havia muitas situações dessas. Na nós, só há 5 administradores executivos, portanto não pode haver assim uma panóplia de pessoas. Na PT, por exemplo, haviam 32, para termos noção. E era... Era pública ainda, não é? Era, mas e não só, porque tu ias subindo na carreira, depois tinhas de subir para administrador, porque ias ter um pelouro, é verdade, nem que fosse o pelouro nem que fosse o pelouro da Chibi. Então tive isso, olha, na nós, sim, às vezes, de vez em quando aparecem, felizmente, eu acho que nós tem um processo em si que rapidamente estas pessoas depois não desaparecem, estagnam ou ficam por si. E para terminar aqui esta nossa animada conversa, eu costumo falar, aliás, os dois, eu já tive o desprazer de estar convosco em salas de formação e os dois já ouviram falar um bocadinho sobre liderança. E uma das ideias principais que trabalho enquanto liderança é a questão do líder se tornar inútil, ou seja, que hoje em dia nas organizações, ao contrário daquilo que acontecia, se calhar no início das nossas carreiras, não é? Há 15 anos ou 20 anos, no início da carreira, provavelmente era muito mais valorizado aquele líder que detinha toda a informação e detinha o controle de toda a informação. Portanto, o tipo que sabia tudo e que a equipa para progredir dependia
quase exclusivamente dele e, portanto, só ele é que podia avançar para a frente, e se ele, pá, não é? Se o ácido úrico estivesse em cima e lhe inchasse o pé, já estás, já foste, não é? Porque a equipa não pode fazer nada, porque não está cá o gajo que sabe, que decide, que soluciona, que controla. E aquilo que eu tenho advogado nas empresas é que as organizações modernas estão cada vez mais à procura de líderes que consigam fazer crescer as equipas sem eles, ou seja, que consigam fazer crescer outros líderes, na perspectiva de, se lhes der uma coisinha má, não é? Eu tenho ali uma equipa que consegue produzir resultados mesmo que eu não esteja. E que isso é bom para eles, na perspectiva que os liberta para outros trabalhos e outras funções e poderem ser líderes de outros lados. Eu gostava de que vocês me dessem a vossa visão. Eu sei que vocês os dois acreditam que este também é o caminho, até porque conheço a vossa história enquanto líderes e sei que vocês próprios têm esse trabalho de criar líderes e gostam de o fazer também. A minha questão é se vocês acham que as vossas empresas também já têm essa visão, ou seja, se vocês veem nas vossas organizações isso a ser valorizado, ou se de facto há em algumas áreas onde ainda estamos presos ao, pá, este gajo controla tudo e o sítio onde ele controla é tão importante que eu não o posso tirar de lá. Isso é um crime. Isso é um crime que não... pode ser um tiro no pé que uma empresa pode dar. Mas Ricardo diz. Nós há dias estávamos a discutir no âmbito de um projeto, estávamos a discutir um processo e o processo tinha uma questão de controlo e havia opiniões contraditórias sobre como ele devia ficar montado. E um grupo de trabalho reuniu-se e chegou à seguinte conclusão: os dois lados querem que haja controlo. A ideia de controlo é muito diferente dos dois lados. Havia uma equipa em que o processo ter controlo era ele ser escrutinável e, portanto, todas as pessoas envolvidas tinham consciência do que estava a acontecer e tinham mecanismos de autorregulação, e enquanto havia outra parte que acreditava que aquilo estava controlado se uma pessoa controlasse tudo o que estava a acontecer e conseguisse influenciar a forma como o processo ia ser movimentado. E isto acontece também nas equipas, ou seja, o processo de delegação é muito difícil. Eu passei por muitas dificuldades no início, quando tive a primeira responsabilidade de liderar uma equipa, e aí tenho que te agradecer a ti e na altura à Life Training pelas formações em que participei, para perceber o que era a liderança e os conceitos de liderança servente, não é? Que só faz sentido se de facto servir alguém e acrescentar alguma coisa aos outros. Porque nós não... Quando as pessoas falam em validar o trabalho de outra pessoa, não é? Gerir, controlar, seja o que for, isso na verdade não lhe está a dar autonomia para ela fazer, não existe verdadeira confiança, não é? E portanto acaba por ser o líder a fazer tudo, não é? E isso não é eficiente, não traz bons resultados à organização. Por outro lado, torna as pessoas completamente dependentes da presença daquela pessoa e, portanto, eles não conseguem a seguir assumir outras responsabilidades. Nós, neste momento, temos uma espécie de um programa com lista de atributos que o gestor dos serviços partilhados do futuro deve ter, e esta questão está lá vertida e está a ser feito um trabalho com todos, exatamente para eles terem uma preocupação constante em ter pessoas que os consigam substituir, ou seja, haver outros que participam no processo de decisão e, portanto, ganham as competências, não é? No processo, o learning by doing, não é? E depois há uma parte do processo que só acontece quando nós somos colocados perante o desafio, não é? É aquela questão
entre trabalhar com o meu capital ou com o capital do outro, não é? Há experiências que eu nunca vou conseguir ter se eu não tiver lá o meu dinheiro atravessado e não tiver o meu pescoço, não é? E por exemplo, no momento em que eu saí da função onde estava há mais tempo e onde eu tinha a certeza quase absoluta que tinha pelo menos uma pessoa que poderia fazer a sucessão de uma forma tranquila, e eu tinha algumas dúvidas. E essas dúvidas surgiam pelo facto daquela pessoa não ter tido a responsabilidade em momento nenhum de assumir aquele papel. Porque no final havia um decisor, e era eu. E no momento em que a pessoa foi colocada sobre esse desafio, essas competências apareceram, e ainda mais algumas que eu nem sequer conhecia, não é? E que só podem aparecer no momento em que o desafio é colocado. Mas tem que ser dada alguma capacidade de decisão, alguma capacidade de ação, de influência durante o processo, porque senão o outro líder nunca se vai construir, nunca se vai criar, não é? Vai ficar tudo dependente daquele, quando ele sair é uma dor, não é? O processo de mudança é altamente doloroso, como está a ser, por exemplo, numa das nossas áreas neste momento, em que o líder saiu em janeiro e está a ser doloroso. Bom, Nuno. Olha, eu tive a felicidade de sempre que tive um papel cada vez maior de delegação, foi onde eu cresci mais, foi onde eu evolui mais. Eu em jeito de brincadeira, costumo dizer à minha equipa, eu fico muito feliz no dia em que eu não seja preciso para nada. Isso quer dizer que eu já posso ir para outros voos, eu posso ir fazer outra coisa a seguir. E isso é a minha melhor motivação. Olha, é o meu sonho. e é sempre isso que me alimenta. Outra das coisas que também digo no papel da liderança, o papel da liderança tem muito de como o próprio diz, de lidar, não é? Portanto, e como tu tens, costuma-se dizer, a lidar, mas depois é com pessoas, que é chato, não é? Porque cada um tem o seu feitio, cada um tem a sua vontade e é tramado. Olha, normalmente, aquilo que, no papel do líder, aquilo que, até porque também tenho líderes de baixo software, que estão na minha equipa, portanto também tenho lideranças intermédias. Eu muitas das vezes na liderança intermédia, aquilo que eu mais peço é que primeiro, muitas das vezes existe aquele complexo do espelho, não é? que é o que os filhos têm connosco, que repetem muito aquilo que eu faço, aquilo que tu fazes, e então uma das coisas que eu muitas das vezes digo é be yourself, portanto vais aprender, vais crescer. E uma das coisas claras que tem a liderança de hoje, que é aquilo que eu acredito, é se tu tens uma liderança top-down completa, imagina uma empresa com a dimensão da nós ter uma liderança top-down. Esquece. Era preciso comprar um papel higiênico, tinha que ir ao administrador ou à comissão executiva. Esquece. Não podes. Portanto, por isso é que tu tens competências. Claro que sim. É preciso ser um projeto enorme, não sei quantos milhões. Sim, aí se calhar já tens que o ir defender, já tens que o ir apresentar, mas és tu que o vais defender. És tu que o vais apresentar. És tu que vais explicar à comissão executiva, que são aqueles que te vão dar a teu dinheiro para tu fazeres aquilo, que aquilo é útil para a empresa, que é útil que vai dar. Portanto, ou seja, o Ricardo disse que há pouco estava um bocadinho a introdução do modelo Agile. Uma das coisas, das vantagens do modelo Agile é claramente este. É várias pessoas de várias equipas, com diversas formas de trabalhar, vão para um projeto onde cada uma delas tem um papel exatamente igual. E, curiosamente, nenhuma delas é tida como um líder. Apenas um costuma-se dizer que é o capitão, não é? Que é aquele que depois vai defender aquilo que a equipa te deu. Mas, na realidade, cada um tem o seu papel igual. Porque nenhum vai ter um papel, não, este agora pediu-me para fazer isto. Não. Todos nós achamos que é importante ir por este caminho. E muitas das vezes, até pela dimensão da empresa, existem projetos, olha, por exemplo, o projeto onde tu tiveste um papel excelente em 2011, nós estamos a falar de 2011, que é um projeto que ainda hoje está na empresa,
que ainda hoje é levado com extremo cuidado, extrema atenção, ainda hoje, portanto, estamos em 2020, Ricardo. Aquilo que foi criado em 2011, bem, lógico que teve as suas evoluções, tu já tiveste envolvido também no seu crescimento futuro, mas o certo é que ainda hoje existe. E ele existe, e diz-me uma coisa, e foi preciso esse projeto em si ser defendido na Comissão Executiva? Não. Esse projeto tu já tens capacidade para decidir, já tens, ou seja, não é necessário ser um top-down. Sim, há outros que tens que ir, como há outros que só precisas ir a um nível se calhar acima, há outros que é preciso de 2 níveis acima, e há outros que é preciso ir à Comissão Executiva, quando é milhões a sério. Portanto, digamos que aqui o papel Dizias que o meu projeto não valia milhões. No fundo, tudo isto só para dizeres que aquilo não valia milhões, não é? Aquilo era tão pouquinho, que até eu fiz um rabisco naquela série. Pronto, olha ele todo contente agora com a sua pastinha e tal, já está assinado. É verdade que é bonito, é bonito o que estás a fazer. Olha, mas independentemente da pessoa que o assina, eu tanto posso ir defender o teu projeto, que imaginemos que custa €1, como a seguir tenho que ir defender o mesmo projeto que custa 1 milhão, e sim já tenho que ir à Comissão Executiva. O meu papel, a forma como tenho que o defender, a forma como tenho que o apresentar e as vantagens que tenho que trazer à empresa é exatamente igual. Não tem forma diferente. Isso que eu estou a tentar dizer, que é, não é porque tem assim um valor ou uma responsabilidade diferente dentro da empresa pelo seu valor económico ou pela sua representatividade. Mas o papel da equipa da defesa é igual. É igual. Muito bem, meus amigos, para terminarmos, isto porque a hora já vai adiantada, eu ainda ia ver uma série de Netflix, mas vocês falam tanto que agora já não dá, que depois tenho que ir ia ver aqui um episódio do Ozark, mas assim, não é assim como assim, já não dá. E se já não dá, vou-vos fazer mais uma pergunta, que é para terminarmos. Ozark é uma série de Netflix. Séries é uma novela, só que é que parece logo melhor, mas no fundo é uma novela. É uma novela. É. E então, a pergunta que eu vos quero fazer para os dois, acho que no contador tem 1 minuto cada, tivemos aqui a ver, para ficar igual o tempo de cada um, obviamente. Gostava que vocês reduzissem aqui quais foram este trabalho por conta de outrem, quais foram as maiores aprendizagens que vos trouxe? Ou seja, o que é que vocês sentem que foram as melhores competências, as melhores aprendizagens, as coisas que vocês, se tivessem que sair agora da vossa organização, o que é que vocês mais traziam que trabalhar por conta de outrem, trabalhar numa empresa desta escala, principalmente vocês dois trabalham em grandes empresas mesmo, quais foram as principais competências e aprendizagens que isso vos trouxe? Bora, Ricardo, lá. Bora. Eu não me preparei para isto. Então queres que eu diga? Diz, por favor. É mais rápido. Olha, Ricardo, a grande vantagem são as pessoas que eu conheci, sem dúvida. A aprendizagem que a empresa me deu e a possibilidade que me deu de conhecer, de lidar e de ter a possibilidade de contactar aquilo que muito provavelmente eu não sonhava, falando outra vez dos sonhos anteriores. Eu provavelmente acharia interessante para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, tirar uma data de formações que a empresa, por exemplo, me possibilitou. Poder conhecer ou desenvolver projetos engraçadíssimos, como desenvolvimento, por exemplo, de aplicações, como o desenvolvimento, de metodologias onde tu estiveste envolvido, que a empresa me proporcionou. Portanto, aquilo que eu te digo, onde eu e tenho mais 21 segundos, que eu também estou a controlar, a maior vantagem que eu tive foram as pessoas, o conhecimento, porque a competência, isso é a aprendizagem que tu tens ao longo do tempo e que está sempre agarrado. E faltam-me 3 segundos, portanto, 1, 2. Muito obrigado. Ora bem, aquilo que eu trago de mais importante e que pode fazer sentido também para quem é empreendedor é a importância
do ambiente saudável de comunicação para o sucesso. A nossa interdependência é muito grande. Para nós conseguirmos criar algo que aporte efetivamente valor e que possa crescer, vamos depender de várias pessoas e nós temos que comunicar com elas com seriedade e com clareza, e explicar as decisões, explicar o nosso raciocínio. O que me permitiu, numa organização como esta, foi perceber que as coisas correram sempre melhor nos ambientes que funcionavam desta forma, e nos outros os resultados ficaram sempre abaixo do potencial. E por isso, se eu hoje estivesse noutro ambiente qualquer, aquilo que eu tentaria replicar do que aprendi nesta organização é isto, é o principal. Comunicação. Agradeço. Diz. Nós também temos direito a fazer-te uma questão. A mim? Já agora. Nem há, nem... Se eu gostar da questão, respondo. Se eu gostar. Muito bom. Olha, Ricardo, qual é que é o teu principal desafio no teu dia-a-dia, qual é que é o teu principal desafio profissional? A nível profissional, tenho vários. Tenho vários. Principal desafio. Tenho vários nesta perspectiva. Enquanto empresa, obviamente, o meu principal desafio é sempre como é que eu consigo aportar valor suficiente e mostrar que consigo aportar valor suficiente aos clientes para que eles me queiram contratar. Isso é sempre o principal, mas isso é de qualquer empresa, da minha, da nós, eu ser bom e conseguir transmitir que sou bom. Porque se eu for bom e ninguém souber, ninguém me contrata. Se as pessoas me contratarem e eu for mau, não me voltam a contratar. Portanto, eu tenho que conseguir fazer essas duas coisas. Portanto, todo o processo sem dúvida que será o principal desafio. E as empresas que mais sucesso conseguem ter são aquelas que, de facto, conseguem fazer isso melhor, não é? E daí os investimentos em publicidade e em marketing, e depois também, obviamente, nas competências das pessoas que lá estão, para que o produto seja bom e o serviço que eles tenham de proporcionar seja bom. Enquanto empreendedor, o principal desafio é sempre, que está ligado, obviamente, com esse, é sempre como é que eu ponho comida na mesa, não é? Porque, como eu não tenho um salário que vem certo, seja lá o que isso for de certo, não é? Mas não há um salário que seja fixo, certo, ao final do mês, há sempre um fator de segurança e insegurança em de onde é que vem o dinheiro este mês, não é? De que clientes, de que ações, de que estratégias. Não é? Há aquela frase muito conhecida do marketing que diz 50% do meu orçamento de marketing é muito bem gasto e 50% não vale nada. Eu não sei quais são os 50%, não é? Quais são uns e quais são outros. Não é? E, portanto, muitas vezes o que isto provoca é que, por um lado, temos que nos focar, porque sabemos que despender demasiada energia em ações diferentes vai dar asneira, porque eu não consigo ser bom em muitas coisas e, portanto, se despender muita energia em pequenas ações, não consigo criar momentum, ímpeto e impacto suficiente. Por outro lado, se focar só numa estratégia, como eu não sei se é estes 50% que ela vai funcionar ou não, tenho hipótese de estar a focar muita energia numa coisa que pode não funcionar. E, portanto, é sempre um misto de estar disponível e estar atento e adepto para poder falhar, ou seja, para experimentar uma estratégia que não vai ter resultado, rapidamente perceber se ela vai falhar enquanto experimento outras que podem ter resultado. E, portanto, quando se fala aqui nas empresas do fator sorte, há sempre uma grande celeuma sobre, não é, sobre se é sorte, se não é sorte, o impacto que a sorte teve. Vocês os dois, durante o vosso discurso, falaram muitas vezes, de uma forma, às vezes, aquela forma educada e humilde, dizer, não, eu por acaso tive o privilégio de conseguir ter acesso a poder estar no momento. Pronto, ok. Há uma parte a isso, mas há outra parte que foi mesmo, vocês estavam naquele momento, quando entraram, foi para aquele sítio, tiveram aquele chefe e não tiveram o outro.
E aconteceu ali uma série de coisas, pá, e tu disseste uma cena e eles disseram, isto é muito engraçado, ou não, isso devíamos falar com as pessoas, é engraçado. Podiam ter dito, isso é estúpido, e pronto. E acabou aí, e tu eras o mesmo tipo e tinhas a mesma competência na altura. Agora, portanto, há sempre aqui um fator sorte associado, e nestas ações há sempre também um fator sorte associado. O que me parece que acontece é que o meu principal desafio é conseguir fazer isto com uma rotação alta. Né? É como é que eu consigo criar ações nos quais eu me consiga focar nelas para perceber se de facto aquilo vai dar resultado, e quando falho, rapidamente conseguir trocar para outra estratégia que não está a dar resultado. E quando a estratégia que deu resultado antes deixa de dar resultado, seja por que motivo for, como é que eu consigo rapidamente criar outra? E isso sim é um desafio grande, acho eu. Aliás, para se acertar uma vez, existe um estudo, para acertares uma vez tens que errar entre 7 a 8. Isso é para pessoas parvas, e eu é 2. Vá. Aliás, tendo em conta o número de filhos que eu tenho, acho que é menos 3. Para acertar é menos 3. 4. Acho eu. Nenhuma preciso para acertar. Basta cheirar que, pum, já está. Já ganhei. Olha, meus amigos, quero-vos agradecer, não a vocês, mas às pessoas que nos estiveram a ver, quero-vos agradecer a elas a paciência que tiveram para nos aturar durante este tempo todo. A vocês quero, também agradecer o facto de não estarem basicamente a fazer nenhum durante esta 1h30, que era o que vocês iam estar a fazer, era nenhum. E, portanto, estivemos aqui a falar. E, portanto, obrigado por não terem feito nenhum e estarem aqui. Obrigado. Eu acho que a principal sorte que eu tenho, e esta sim acho que é sorte, porque de facto não há nada na minha competência que eu tenha feito para o fazer. A principal sorte que eu tenho é ter uns amigos às vezes espetaculares. Às vezes. E vocês são daquelas pessoas que eu gosto mesmo muito de conversar sobre estas e outras questões, e portanto foi mesmo muito fixe poder estar aqui convosco a ter esta conversa. Muito obrigado pela disponibilidade, pela abertura a falar aqui destes temas, e acredito que isto tenha sido também muito interessante para as pessoas que estão aqui no grupo, pois quer elas tenham a sua própria empresa, quer estejam a trabalhar por conta de outrem e tenham um negócio paralelo, quer tenham a sua própria empresa, acho que isto, a sua própria empresa no sentido de já terem uma empresa com muitos funcionários, acho que isto foi muito interessante, porque vemos aqui da perspectiva de colaboradores que já são algo séniores, já têm muita experiência, como é que olhamos para estas questões do trabalho e das competências. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram desse lado a ver-nos. Obrigado também ao Ricardo Praça pelas suas pertinentes questões e impertinentes provocações do Porto ao Nuno Jerónimo, que ele sabe que ele não sabia que tu eras benfiquista, mas agora sabe, vai impertigar-te ainda mais. E as de azul, eu estou de vermelho. Exatamente, nós até trocamos. Eu a querer aproximar-me de ti, do teu coração neste momento dramático que está a viver, pelo menos durante 2 semaninhas. A malta de azul ainda pode falar, daqui a 2 semanas já ninguém sabe. Já não se sabe. Mas é viver o momento enquanto podemos. Carpe diem. Mas algo engraçado é que eu às vezes sempre que partilho contigo sobre futebol, eu acho que tu és um bocadinho mais benfiquista até do que eu. Sou. Olha, na altura do Rui Vitória, dizer, não sou muito fã, não sei o quê, mas pronto, olha, vejo o futebol. E ele, olha que não sei o quê, ele dava-me todas as coisas, do Bruno Lage exatamente igual. O que é que eu te disse desde o início do Bruno Lage? Nuno, sabes que no fundo é sempre uma cena de rapport, estou sempre a vender qualquer coisa, tenho que falar ao coração, não é? Eu quero lá saber. Eu antes de uma reunião entre nós, antes de um jantar, não sei o que, eu ando a ver na net, dizer o que é que o Benfica andou a fazer, então pode tudo para falar. Olha, com o Ricardo Santos já tivemos os dois um lugar no Estádio do Dragão, só para quê? Eu estar lá a falar, eu nem gostava de futebol. Eu no fundo não gosto de futebol. Isso é para conseguir falar, que é só isso. Mas, amigo, muito obrigado. Um abraço. E sim, temos que ter agora aqui umas coisas essenciais. Como o Ricardo Santos está mais próximo, nós já desconfinamos aqui alguma coisa.
e falta pedir cá em cima para desconfinar. Sim. Ou então, se marcarmos uma reunião aí em baixo, eu desconfino aí. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigadão. Obrigado a todos, Sr. Roberto.